Bom, acho que ontem vocês tiveram a palestra, não sei se todos estavam aqui, do Felipe Vogas, superintendente de Fomento. Eu trabalho na Secretaria de Políticas de Financiamento da Ancine, que é responsável por supervisionar e planejar as ações de fomento, tanto fomento indireto, que são as leis de incentivo, como fomento direto, principalmente o Fundo Setorial do Audiovisual, e também os editais que a Ancine faz com recursos do seu próprio orçamento. Em relação ao Brasil de todas as telas, então, que é o grande foco da nova política audiovisual, ele congrega as ações que já estavam em curso com novas ações que foram lançadas em 1º de julho desse ano. Ele consolida a política do audiovisual, que iniciou, digamos assim, essa nova fase com a criação da Ancine em 2001, se aperfeiçoou com a entrada em vigor da Lei de TV Paga em 2011, a criação do Fundo Setorial do Audiovisual ainda em 2006 e a instituição do programa Cinema Perto de Você em 2012. O programa Brasil de Todas as Telas ele gira em torno de 4 eixos programáticos: produção e distribuição de obras audiovisuais, desenvolvimento de projetos, capacitação de mão de obra e infraestrutura de exibição, especialmente de exibição. Dentro das ações que a gente tem, então, compondo o programa Brasil de Todas as Telas, o eixo de produção e distribuição é o eixo que já existe desde 2008. Então, desde 2008, a Ancine vem lançando editais com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual para produção e distribuição de obras audiovisuais, e produção tanto para cinema como para televisão, o que foi em 2008 foi o primeiro edital que a Ancine lançou de produção para televisão. Até então, a Ancine tinha focado apenas em editais para cinema, né? Então, com isso já antevendo, né, já estimulando essa parceria com as televisões e já antevendo essa entrada em vigor da Lei de TV Paga. Que, com a entrada em vigor, criando as cotas de conteúdo nacional, gerou uma demanda ainda maior de financiamento para projetos de televisão. Então, esse ano foram lançados, na verdade, no final do ano passado, foi lançada uma nova linha de produção para televisão via as programadoras. Então, as programadoras apresentam uma carteira de projetos de produção de obras seriadas e documentários para televisão. E, sendo aprovada essa carteira, aí sim o produtor acessa os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Além disso, uma outra ação importante para produção e também para televisão será lançada uma linha para as TVs do campo público de TV. Essa linha deve ser lançada em novembro. Daqui a pouco, às 4h30 o Paulo Acoforado vai estar dando detalhes dessa linha de produção para a TV pública. E uma linha de parcerias regionais, então, de estímulo à regionalização da produção audiovisual. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente tem um ótimo exemplo, a parceria feita com a Secretaria de Cultura, lançando um edital de 18 milhões, sendo 9.900.000 do recursos do Fundo Setorial do Audiovisual e o restante da Secretaria de Cultura daqui. Então, essa linha ela funciona o Ancine, o Fundo Setorial do Audiovisual, colocando um recurso complementar aos estados e prefeituras de capitais de todo o Brasil. Das 27 unidades da federação, 24 aderiram a esse programa, seja a capital, seja o estado ou ambos. Apenas 3 unidades da federação não fizeram essa parceria, pelo menos neste ano, né? E o total deve ser de 40 editais lançados em todas as regiões do país. A maioria desses editais é destinado à produção de longa-metragem e obras seriadas, mas também de curta-metragem, média-metragem e pilotos de obras seriadas. Essa é uma inovação para quem lida já com a Ancine, até uma inovação para a própria Ancine passar a lidar com curta e média-metragem, porque isso não está no escopo de atuação da Ancine, isso é uma competência da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura,
mas nessa linha de regionalização, de parcerias com os entes locais, a Ancine abriu uma exceção para aqueles estados e capitais que têm menos tradição de produção de longa-metragem, então a gente está auxiliando na produção de curta e média-metragem. Outro destaque do programa é as linhas de desenvolvimento, desenvolvimento de projetos e roteiros, né, com destaque aí para a linha de núcleos criativos. A linha de núcleos criativos ela é uma demanda de muito tempo do mercado da Ancine trabalhar, né, do financiamento trabalhar com carteira de projetos, né. Então, ela traz essa inovação ao contemplar no mínimo 5 projetos a serem desenvolvidos. Então, para o produtor participar dessa linha, ele tem que enviar uma proposta que vai desenvolver, ao longo de 1 ano e meio, pelo menos 5 argumentos, roteiros, tanto de longa como de obras seriadas. Nesse primeiro ano serão selecionados 27 núcleos criativos, ou seja, 27 empresas que vão desenvolver no mínimo 5 roteiros ao longo de 1 ano e meio, cada uma recebendo R$1 milhão. É R$1 milhão, então, para a contratação da equipe e desenvolvimento de pesquisa e do roteiro. O interessante, uma da inovação também é que essa figura do líder no núcleo criativo. Então, não basta a ideia não é que a produtora apresente 5 roteiros individuais, sem muita conexão entre eles. O que se busca é um núcleo mesmo criativo, com um líder que seria responsável pelos outros roteiristas e com um grau de conexão, né, uma metodologia de desenvolvimento desses projetos. Esse edital está em fase de seleção. O retorno que a gente tem recebido dos pareceristas, da comissão de seleção, que inclui membros internos da Ancine e externos, tem sido ótimo o retorno, ou seja, várias propostas muito bem elaboradas, com toda uma metodologia definida de desenvolvimento. Isso deve realmente ser um ponto de virada aí na questão de desenvolvimento de roteiro. Em dezembro, tem o lançamento de uma nova edição dessa linha, com mais 27 núcleos criativos a serem selecionados. Então, vai ser, aí, no intervalo de 1 ano e meio, vão ser R$54 milhões distribuídos para 54 empresas. Dentro da linha de desenvolvimento, ainda tem um edital para laboratório. Então, os produtores apresentam o seu argumento e, sendo selecionados, eles vão participar de um laboratório, vão receber um recurso para desenvolver também durante 1 ano e ainda participar de um laboratório que a Ancine está contratando. O curioso dessa linha é que teve menos projetos habilitados do que o número de vagas. Então, isso fica aí uma dica para, quando lançar novamente em dezembro, os produtores se inteirarem mais sobre essa linha, que não foi muito concorrida, pelo contrário, né? Eu acredito que isso aconteceu por causa da grande demanda pela linha de núcleos criativos. Então, as principais produtoras foram participar do edital de núcleos criativos, e, além desses 2 editais, tinha um outro edital que era de concurso de roteiro, sem laboratório. Então, o concurso tradicional, a partir da escolha dos argumentos, as empresas seriam selecionadas e aí teria um valor maior do que o laboratório. Então, imaginamos que muitas produtoras foram onde tinha mais recursos disponíveis, né? Agora, esse laboratório ele foi pensado exatamente para estimular novas produtoras, pequenas e médias produtoras e produtoras regionais, né? Então, talvez tenha faltado um pouco de melhor comunicação, mas fica aí, então, a dica para que, em dezembro, no relançamento desses 3 editais, cada produtora, que essa informação seja divulgada, né, cada vez mais entre as regiões. No eixo de capacitação profissional, a Ancine está em contato com o Ministério da Educação, via o Ministério da Cultura, para
incluir cursos audiovisuais no programa Pronatec. Na verdade, o Pronatec já tinha alguns cursos audiovisuais, a Ancine solicitou a inclusão de novos, então, atualmente, são 20 cursos cadastrados no programa Pronatec, e agora a gente está numa fase de prospecção de instituições de ensino que vão ofertar esses cursos. Então, é uma ação que a Ancine tem mais um papel de estimular, né? Não é uma ação direta da Ancine, mas que têm sido feitas reuniões constantes com o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação e as instituições de ensino, para a gente, até o final do semestre, aí, ter cursos de capacitação de mão de obra na área audiovisual. E, por último, acho que introduzindo aqui também os próximos convidados, o último eixo de ação do Programa Brasil de Todas as Telas é o Programa Cinema Perto de Você. Programa que já foi instituído por lei em 2012. Ele tem 4 eixos de ação, também, outros 4 eixos, que é crédito e investimento na construção de salas de cinema. Tem o projeto Cinema da Cidade, que é para construção ou implantação, né? Não necessariamente construir o espaço, mas implantar cinemas em cidades pequenas e médias, acima de 20 mil habitantes. Antes era de 20 mil a 100 mil habitantes. Esse ano foi flexibilizado, é acima de 20 mil habitantes, qualquer cidade que não tenha nenhuma sala de cinema. O terceiro eixo do Programa Cinema Perto de Você é o eixo de desoneração fiscal, o RECINE. Então, a importação de equipamentos ela tem uma desoneração que facilita tanto a implantação de salas como o processo de digitalização. O quarto eixo é exatamente a digitalização, que, além da desoneração fiscal, tem uma ação, recursos de 140 milhões de reais para buscar digitalizar todo o parque exibidor do cinema. Essa é uma ação que tem um pool de exibidores junto a uma empresa integradora que está buscando esses recursos no BNDES, está em tramitação e deve ser anunciado em breve essa operação. E, por último, é o eixo de controle de bilheteria, que ainda não está implantado, mas que busca, né, digitalizar e facilitar o controle de bilheteria de todo o parque exibidor. Dentro do eixo de crédito de investimento, que é o eixo que já está em vigor, na verdade, antes até mesmo da lei, porque o BNDES já possuía uma linha para financiamento de salas de cinema, via o Procult. Até hoje foram aprovadas 13 operações, representando 35 complexos de salas de cinema e 202 salas então implantadas a partir desse programa. Os investimentos feitos nessa linha foram de 164 milhões de reais até o momento, sendo 107 milhões do FSA e 57 milhões do Procult do BNDES. E estão em análise mais 13 complexos para abertura de 72 salas, com valores solicitados de 83 milhões de reais, o que perfazeria aí, se a gente conseguir, se o BNDES aprovar essas operações, totalizaria 250 milhões de investimentos e 274 novas salas de cinema. No projeto Cinema da Cidade, que é aquele para cidades acima de 20 mil habitantes, até o momento foi firmado 2 convênios com a Secretaria de Estado da Cultura do Rio de Janeiro, para beneficiar municípios como Cordeiro, Rio Bonito, Saquarema, São Fidélis e São Pedro de Almeida, um valor de 12 milhões e meio, e está em negociação, está em andamento um convênio com a Secretaria do Ceará. Então, essa também é uma outra ótima forma de não só ampliar o parque exibidor, como regionalizar, né, esse acesso à difusão e o acesso do público ao conteúdo brasileiro. Então, acho que agora a gente pode ouvir um pouco mais da experiência dos próximos convidados, e fico aqui à disposição para dúvidas no final.
Bom, então, para continuar, para começar esse debate, gostaria de convidar dois grandes exibidores, né? Gostaria de convidar o Nilson Rodrigues, que também é produtor do Brasília International Film Festival e exibidor também da Tucumã, distribuidora de filmes. Né? Tem os cinemas maravilhosos aqui do Liberty Mall. E o nosso Ademar Oliveira, grande exibidor também do Circuito Itaú de Cinema, para que a gente possa fazer esse bate-papo aí sobre exibição no Brasil e, enfim, como que a exibição dialoga com esse novo programa, com todas essas linhas de ação que a Ancine está proporcionando agora. Gostaria que cada um fizesse uma breve explanação aí dos 10, 15 minutos. Começa eu. Boa tarde para todos, obrigado aí pelo convite. Só explanando, como eu tenho, assim como o Nilson, a gente atua em uma gama imensa de frentes, é bom explicar cada nicho. Hoje eu participo em 3 empresas, uma delas é o Espaço Itaú de Cinema, que tem 56 salas em Porto Alegre, aqui em Brasília, no Casa Parque, em Curitiba, São Paulo, Rio, Salvador. E como esse era um projeto antigo, que, na verdade, o ano que vem estou comemorando 30 anos com o mesmo patrocinador, que a gente começou com o Banco Nacional, Unibanco e Itaú. E é um projeto que é uma vinculação de cinema com o marketing de uma grande empresa, era um projeto bem formatado. A gente abriu outra frente, que era o Circuito Espaço de Cinema, a questão de 5 anos, e construímos, em 18 meses, 38 salas, sendo que 4 projetos em Porto Alegre, em Florianópolis, São Gonçalo e em Cotia, a gente fez dentro do programa Cinema Perto de Você, e foi uma experiência de partida. Essa empresa hoje ela está estudando como é que se dá o desenvolvimento dela, porque não adianta separar. Hoje o mercado de exibição é um mercado que está pedindo salas, e não adianta você fazer uma coisinha e ficar pensando muito, porque acho que tem que andar. Tem recurso, tem... Eu acho que a gente está vivendo uma época ímpar na história da exibição de cinema, porque, durante muitos anos da minha vida mesmo, eu via que todos os recursos se carreavam para a produção. E a exibição era deixada de lado, era tido como que eles pegam o dinheiro, então eles já têm dinheiro, não precisam de dinheiro. Os equipamentos levavam, até há pouco tempo, antes do Recine, 80% de taxação na alfândega, num país que não tem fábrica de projetores e que precisa fazer, hoje, eu acredito que, no mínimo, 2.200 salas para chegar a 5.000 salas, que é um número ideal para ter como base no tamanho do país. Hoje nós temos 2.800 salas no país. Então, nos últimos tempos, houve, sim, um real pensamento do cinema como uma indústria, pensando todos os elos, do tipo da produção, da distribuição, da exibição, da formação de quadros. Como ele estava explicando, eu vejo isso na prática, pelo menos nos últimos 6 anos, em que você teve um olhar para os elos da cadeia de cinema como um todo. É possível, é viável. A área da exibição é a que requer um investimento muito grande, é imobilizado. Então, se você não investiu num lugar e não deu certo, a recuperação de alguma parte é possível, mas boa parte se perde. Não é igual um filme que você ainda pode ser redescoberto, coisa e tal. Às vezes, o ponto de cinema é o fundamental. E a experiência nossa de juntar essa parte de investimento, de ir aprendendo a fazer isto, porque, na verdade, não teve escola, é aprender na prática, com o principal, que é para quem faz filme, é o principal, que é a questão da programação. Tá? Aí, na questão da programação, é onde a gente sofre muito no país, porque nós temos um país continental, e quando você vai lançar um filme, você vê que você não consegue, às vezes, adentrar todos os pontos que você gostaria de entrar. Ou por custo, que é um custo elevado, porque o nosso país é muito grande. Você vai lançar um filme e vai botar cópia de Manaus a Porto Alegre,
o custo de logística já é bastante grande. Mesmo agora com o digital, o custo de VPF é grande. O custo de divulgação, não adianta botar um filme e não divulgar. Aí a gente começa a criar mecanismos de colocação de filmes. Eu vou só citar um exemplo para mostrar como a gente pode, às vezes, num mercado difícil, que é um mercado difícil, o mercado de exibição de cinema no Brasil, pelo tamanho restrito que ele tem, que foi um filme aqui de Brasília, documentário, que é o Renascimento do Parto, que era um documentário específico sobre o parto normal, um filme necessário do ponto de vista de mobilização, que o que tinha de mãe no país inteiro se mobilizando, de tal forma que eu não tive nem que programar o filme. Quem programou o filme em Belém, quem programou o filme em Recife, em São Luís, coisa e tal, foram as próprias mães que adotaram o filme. E é interessante ver isso para poder fazer depois a necessidade que você tem de uma rede, não de profissionais, mas uma rede de presença mesmo para poder movimentar o cinema. Já que você não tem uma rede de televisão para jogar anúncio, você pelo menos tem uma rede de pessoas que vão lá e fizeram, para mim, o trabalho de marcador do filme em várias cidades. A gente chegou a fazer 30 mil espectadores com o filme. O filme vendeu 10 mil DVDs pelo Bretz, que trabalhava antes na Videofilmes no Rio de Janeiro, que eu apresentei para fazer o trabalho de DVD, e continua ainda uma carreira de um documentário que é, nos elos da exibição, é o último. Quando você bota o documentário num multiplex, que tem 7 opções de ficção, ele, normalmente, é a última opção do espectador. O espectador considera o documentário como aquela coisa muito boa, mas que ele gostaria de ver num outro formato. Isso já perguntado já em entrevista. Então, para você ver a dificuldade e o sucesso que é fazer 30 mil espectadores com um documentário. Isso num país de 200 milhões de habitantes. Tá? Então, é sempre relativo. Agora, a briga é muito maior do que o resultado. Mas o que a gente acredita? Que a profusão, o desenvolvimento do número de salas, se a gente chega a ter um número de salas casado, né, com a real diversificação dessa produção, porque não adianta ter 5 mil salas para 4.999 passar o mesmo filme. Tá? Todos os cinemas precisam dos filmes comerciais? Precisam para montar a sua economia. Mas é possível tocar um cinema com todos os tipos de programação? Nós temos demonstrado que porque em São Paulo, que é a cidade onde teve mais investimento das multinacionais todas, o cinema que é líder de público e de renda na cidade de São Paulo é o Pompeia, que a gente toca com 11 salas e que não lança a mão de botar 5 cópias do mesmo filme. Tá? Então, é possível, é viável. Para quem faz filme, assim, para quem faz ou distribui filmes, eu creio que, tipo assim, é um mundo bastante árduo, né, pelo incipiente que nós temos de movimentação ainda, mas que tende a se tornar melhor. Tá? Porque eu acho que não há água que não bata em algum lugar que não construa o seu caminho. A fórmula que a gente resolveu, inclusive economicamente, para driblar a questão de que esse filme não dá nada, foi deitar a programação. O que significa deitar a programação? O filme não aguenta ficar numa sala 4 sessões por dia, porque o que vocês mais veem é o filme entrar, 4 sessões por dia, fica uma semana e cai fora. Quando você vai procurar na segunda semana, não está mais. Você, tem que ter alguma forma de fazer diferente. Deita a programação, bota um horário, 18 horas ou 18 horas em diante, e fica 4 semanas. São 28 sessões, do mesmo jeito que uma semana. Só que a permanência do filme no jornal em 28 dias, ele desenvolve o mercado de DVD, desenvolve o nome do filme para a televisão, então ele desenvolve uma série de coisas para o filme. Então, modelos de exibição, esse é um, pode ter outros. A Vitrine Filmes inventou uma com filmes menores, aqueles bem pequenininhos, que fazia sessões de relâmpagos ou coisa parecida, que era uma outra postura. Eu acho que tem como inventar que dê a sobrevivência econômica da sala, faça o produto, o filme, do tamanho que ele for, aparecer e criar vida, e desenvolva outros mercados depois. Tá? Eu acho que o aparecimento das redes de internet modificou bastante essa apresentação e modificou até a forma, acho que, de contatar o público. Né?
a gente tem defendido a janela cinema, porque, é claro, se houver uma concorrência entre a janela cinema e outras janelas, o investimento das salas vai ser cada vez menor ou vai desaparecer. Eu defendo o cinema enquanto ponto de encontro, tá? Que eu vejo pelos dias de chuva. Todo mundo fica em casa. No terceiro dia de chuva, pode chover o quanto for, todo mundo sai de casa, entendeu? Porque é insuportável ficar tanto tempo dentro de casa. Eu acho que eu defendo o cinema, o ponto de encontro e tal, de você ver um filme com desconhecidos, que é isso que é o cinema, que é o teatro, que é ver um espetáculo, que eu acho que é aí que está a magia da coisa. Se vai continuar assim ou não, pelo menos tem sido nos últimos 100 anos. O individualismo que a tecnologia coloca, acho que ele vai até um determinado ponto desse humano. Então, é isto. Eu fico aí depois aberto para a indagação e vou passar para o Nilson para que ele complete nossas experiências aí de exibição. Boa tarde. Obrigado, Rodrigo, aí pela exposição. Obrigado, Ademar. Vou tentar contribuir aqui também a partir da minha experiência. Inicialmente, eu quero concordar aqui com o que foi dito pelo Ademar. Nós estamos vivendo no país um momento que talvez a gente nunca tenha experimentado na história do cinema brasileiro. Eu tive a oportunidade de estar dos dois lados da atividade. Eu já fui dirigente de governo, né? Um terço da minha atividade profissional fiquei em governo, e 2/3 na iniciativa privada, nas minhas iniciativas ou de produção, ou de exibição, e, mais recentemente, de distribuição. Eu tenho uma pequena distribuidora no Rio de Janeiro, tenho as salas aqui do Cine Cultura Liberty Mall, e também produzo alguma coisa para televisão e para cinema. Esse momento que nós estamos vivendo, ele é, de fato, um momento diferenciado e singular e muito auspicioso. Pelos relatos que o Rodrigo fez aqui, a gente tem uma dimensão do que está sendo feito hoje no cinema brasileiro. Ali de fora, a entrevistadora me perguntou, eu disse, olha, não vamos muito atrás. O Collor foi outro dia. Nós produzíamos 5 filmes por ano, com muito esforço. Era uma política de terra arrasada. Hoje nós estamos produzindo mais de 100 títulos de longa-metragem por ano, e cerca de 100 desses títulos estão sendo colocados nas salas de exibição. Eu corroboro o que o Ademar disse aqui inicialmente, a colocação do filme na sala de exibição, além desse ato cultural, que é o cidadão ir a um espaço público, essa fruição coletiva, seja do teatro, do cinema ou de outra atividade cultural, nós temos que zelar por isso, principalmente num tempo em que se estimula muito o individualismo, né? A atividade individual, o cinema, e eu nem digo que eu espero que continue assim. Esses espaços coletivos eles vão continuar. O ser humano é gregário por natureza e o cinema vai continuar como ponto de encontro. Mas é preciso cuidar disso. E, pela primeira vez, a política pública do cinema brasileiro consegue enxergar as 3 pontas da atividade. Quer dizer, pelo que foi dito aí, vocês podem perceber, tem estímulo para a construção de novas salas, e é preciso que tenha. O Brasil tem poucas salas de cinema. Nós temos um percentual muito menor de espectadores por sala do que o México. Muito menor do que a Argentina. Nós temos hoje no Brasil cerca de 80, uma sala para cada 80 mil cidadãos, habitantes. Essa é a média no Brasil. Uma sala para cada 80 mil. Na Argentina é 1 para cada 35 mil. No México é 1 para cada 45 mil. Na França é 1 para cada 10 mil. Então, isso tem a ver com o padrão de desenvolvimento e com as opções políticas que foram adotadas ao longo do tempo. Aqui adotou-se, há algum tempo atrás, uma política de terra arrasada para o cinema, não só para a produção do cinema brasileiro, mas para a fruição do cinema também. Não é? Hoje, felizmente, há uma observação, há um olhar a partir das políticas públicas de cultura que compreende o conjunto da atividade, porque não basta você produzir o filme brasileiro se ele não tem destinatário, se ele não tem onde chegar. Portanto, é preciso pensar na colocação desse filme do mercado. Ele ficar algum tempo na sala de cinema tem todos esses benefícios que foram relatados aqui pelo Ademar. Não é? Então, eu volto aqui ao que me foi perguntado. A minha distribuidora é uma distribuidora pequena, a Tucumã, distribuidora de filmes, que fica no Rio de Janeiro, e me perguntaram qual o percentual de filmes nacionais que vocês distribuem. Né?
poucos filmes nacionais. Nós somos uma distribuidora pequena. Nós distribuímos em torno de 15% de filmes nacionais. Agora, isso nos leva a uma reflexão. Ela me perguntou, mas qual é a base, né, de avaliação, de análise, quais são os critérios adotados para a distribuidora distribuir aquele filme? Os mesmos para adquirir um filme estrangeiro. Fora o interesse cultural. Quando você tem um interesse cultural naquele filme, acha relevante distribuí-lo. Como disse o Ademar, por exemplo, nós estamos distribuindo um filme pequenininho, um filme que é a história de um cineasta, o caminhoneiro, né, Oswaldo Candeias, um ícone da história do cinema brasileiro, um grande cineasta. Nós achamos que era importante colocar esse filme na sala. Estamos colocando aos poucos. Em Belém, no Rio de Janeiro, não, em São Paulo, colocamos no Sul, estamos colocando o filme em algumas salas, porque culturalmente é relevante, né, as pessoas conhecerem a história do Oswaldo Candeias. Está aqui o Barbieri, a gente vai distribuir um filme, o próximo filme do Renato Barbieri, né, sobre a Cora Coralina, é um docudrama, eu suponho, né, está caminhando a produção. Nós vamos distribuir agora o filme do Alceu Valença, que esteve em Gramado e vai estar ao concurso no Festival do Rio, A Luneta do Tempo. Nós estamos distribuindo também. E um outro filme que nós estamos distribuindo, que esse é uma produção minha, chama-se O Outro Lado do Paraíso, dirigido pelo André Ristum, um cineasta de São Paulo, mas foi rodado aqui em Brasília, esse filme, O Outro Lado do Paraíso. Esse nós estamos co-distribuindo com a Europa Filmes. Então, o filme, a distribuição dele, ela é fundamental. Eu tenho as linhas da Ancine, do Fundo Setorial, de aquisição de cotas do filme em produção para investimento na produção, mas você adquire o direito de distribuí-lo. Quer dizer, há muitos caminhos aí, há muitas linhas, como foi dito. Agora, eu quero fazer uma provocação aqui. Eu tenho dito isto, como Rosário, em todas as palestras, em todos os debates que eu participo. Nós precisamos pensar, e eu acho que estamos pensando. Eu disse para o Rodrigo aqui, antes de começar o debate, eu acho que o nível da reflexão está melhorando no nosso meio, no seio dos que produzem, dos que estão metidos na atividade e no âmbito do setor público também. Porque o que acontecia há algum tempo atrás? Era muito simples, a gente culpava o exibidor. Senão, o problema do cinema brasileiro é que o exibidor brasileiro não gosta de cinema brasileiro. Não é verdade. O problema é que a atividade de produção ela é 100% subsidiada. O exibidor ele não tem subsídio nenhum. Ou você vende o ingresso, ou você não paga as contas. Você tem que pagar o projecionista, você tem que pagar o porteiro, você tem que pagar todo mundo que está ali, porque senão você vai fechar a sala. Você tem que vender ingresso, não tem subsídio nenhum. Então, esse filme, ou ele dá algum tipo de retorno, né, ou você não tem como exibi-lo. Você vai fechar as suas portas, porque não tem subsídio para o exibidor. Né? O que tem hoje de condições é para renovação tecnológica para o digital, que o Brasil está muito atrasado. A Ancine errou muito, no meu ponto de vista, errou enormemente optar só pelo esquema da integradora. Eu acho que teria outros caminhos, teria outros meios. Nós temos uma quantidade enorme de salas no Brasil que não foram digitalizadas, principalmente as pequenas. Agora, tardiamente, a Ancine resolveu que vai financiar diretamente, com espécie de par, até as salas que têm, até os complexos que têm até 2 salas de cinema. Tardiamente, porque a água já está batendo no pescoço. Você imagina o que é? Hoje a gente vê salas se fechando, com esse tanto de dinheiro que a Ancine tem no caixa, mais de 1 bilhão. Agora, foi um caminho errado, eu já disse isso para os outros dirigentes da Ancine, Rodrigo, o caminho errado adotado. Isso deveria ter sido visto antes, não depois que se percebeu que a água está batendo no pescoço e salas em vias de fechar, porque não vai ter mais cópia em 35 milímetros. Não haverá mais cópias. Daqui uns dias, já está difícil. Eu programo aqui o Liberty Mall, tem dia que você não tem nenhuma cópia em 35 milímetros à disposição. E esse digital canarinho, esse digital da UE, Equinox, esses esquemas que foram bolados, esses esquemas possibilitaram a diversidade de títulos nas salas de cinema, que é muito importante você ter essa diversidade de títulos. Culturalmente é importante, como opção para o espectador é importante, mas, passada essa provocação, Rodrigo, para a Ancine, ao modo que a Ancine encarou esse processo de digitalização no Brasil, nós estamos mais atrasados que a Argentina, não é? Estamos mais atrasados que o México, não é? No processo de digitalização. Proporcionalmente, nós estamos mais atrasados. E a Ancine operou mal nesse processo, muito mal.
Agora, a Ancine, por intermédio do fundo setorial, tem propiciado esse olhar mais amplo para o cinema e criou algo, Rodrigo, que eu acho muito relevante, que é a questão da quantidade de títulos brasileiros que nós colocamos no mercado e a performance desses títulos. Isso sempre foi pouco discutido. O que ocorre? O produtor culpa o exibidor. Se não, o meu filme é sensacional. Ou culpa. Isso tradicionalmente foi assim. As pessoas têm um pouco de receio de falar disso, mas eu gosto de fazer essa provocação porque nós temos que fazê-la. Acabou. Bom, o que acontece? Se a gente pegar os números, e a Ancine, aí, nesse caso, está agindo corretamente no fundo setorial, corretamente, no meu ponto de vista, Rodrigo, está adotando critérios de meritocracia. E eu não estou falando da meritocracia do PSDB, do Aécio Neves, não, essa falsa meritocracia, ou esse princípio de meritocracia não é não sei o que é isso. Tendenciosa, ou na falta de outro termo, quer dizer, você não pode colocar princípios de meritocracia para aqueles que têm condições diferentes. O sujeito que nasceu em condições muito difíceis, estudou em escolas menos qualificadas, colocar princípio de meritocracia para aquele que estudou nas melhores escolas, como se pudessem competir, ocupam espaços melhores, eu não estou de acordo com essa lógica de meritocracia. Agora, quando o poder público, a Ancine, disponibiliza 5 milhões ou 3 milhões para 10 produtores, seja o que for, aí você pode exigir, porque as condições foram iguais e a gente precisa premiar aqueles que têm melhor resultado, ou melhor resultado de mercado, ou melhor resultado de fortuna crítica, aqueles que participaram de mais festivais, que tiveram uma performance melhor, que chegaram a mais plataformas. Esse tem que sair no outro projeto com algum benefício. Esse princípio de meritocracia tem que ser adotado, porque, senão, a gente vai continuar estimulando, e a Ancine está, na minha avaliação, Rodrigo, muito corretamente nessa direção, sabe? No fundo setorial já se adota esses princípios todos, porque, senão, a gente vai continuar produzindo muitos filmes sem a responsabilidade de resultado desses filmes. Não se cria a lógica da ambição estética, ou da ambição econômica, seja ela qual for, porque o produtor faz o filme, ok, ele não deu público nenhum, ele não participou de nenhum festival, não tem fortuna crítica, não tem nada, e ele parte para outra produção, vira um negócio produzir por si só. Isto, eu acho que é danoso para a atividade cinematográfica. Para terminar, isso me foi perguntado anteriormente. Para vocês terem uma ideia, eu acho que vocês todos aqui são da atividade, devem saber disso, mas se eu estiver repetindo, me desculpem. Do que nós chegamos, cerca de 19%, Rodrigo, se eu estiver errado, Ademar, de participação do filme brasileiro no mercado de salas o ano passado. Cerca de 19%. Já tivemos melhor, já chegamos a 25%, da retomada para cá, cerca de 19%. Esses 19%, 80% do market share foi feito por menos de 20 filmes. 80 filmes fizeram menos de 20%. Ou seja, a gente tem uma quantidade enorme de filmes que são lançados no mercado, mas não está encontrando o seu público, por razões diversas. Mas ele não está encontrando o seu público. É difícil divulgar o filme brasileiro, sem dinheiro é difícil fazer esse filme chegar no mercado, é verdade. Mas nós temos experiências de filmes que, com as mesmas condições, que conseguiram achar o seu nicho de público, dialogaram com alguém. A gente precisa debater que tipo de produção nós estamos fazendo, que tipo de produção nós estamos financiando. Eu sou daqueles, e eu tenho dito isso há muito tempo, que me preocupa quando se faz políticas públicas, se usa o dinheiro público para apenas financiar o diletantismo. Eu acho que, se seguirmos, Rodrigo, nessa direção de criar critérios de meritocracia a partir daquilo que foi criado de condições para a produção, nós vamos qualificar a nossa produção. Acho que esses dados são preocupantes. Se 80% do market share é feito por menos de
algo em torno de 15 filmes, e menos de 20% do market share é feito por mais de 80 filmes, algo está distorcido. Algo está distorcido nessa produção que nós estimulamos. Trata-se de dinheiro público, de recursos públicos que são colocados à disposição da produção, e é preciso criar critérios, né, de financiamento dessa produção. E aqui eu não estou falando de critérios que levem em conta só a performance de bilheteria. Isso é um critério também, mas a participação desses filmes em festivais, premiação, tudo isso deve qualificar as produtoras para criar ambição estética, ambição econômica, enfim, porque nós não podemos ficar nessa lógica apenas de financiar a produção, não é, sem exigir que essa produção dispute um espaço e sem premiar os melhores. Eu termino por aqui com essas breves provocações. Muito obrigado. Bom, só aproveitando aqui, fazendo um adendo, né, em torno das colocações do Nilson, essa questão da preocupação, né, do retorno, seja ele comercial, seja artístico, realmente está na raiz do próprio fundo setorial do audiovisual, que, como ao operar com recursos de investimento e não de apoio não reembolsável, desde o início ele não é uma obrigação, mas a gente tem uma participação sobre o retorno do investimento, sobre a bilheteria, que a gente busca, né, que tenha um retorno, que a carteira, né, de projetos selecionados tenha aí projetos comerciais e projetos não tão comerciais, autorais, enfim, que busquem um equilíbrio para que alguns projetos potencializem, né, um retorno médio mais significativo, até para a gente poder negociar com o governo federal liberação para os anos seguintes. Então, isso já já está no nascedouro do FSA, essa preocupação com o retorno. Nas linhas que já estão em andamento, já existe uma pontuação extra para quem demonstrou já ter recuperado parte do investimento do FSA, assim como tem uma pontuação negativa para quem pegou, que vai aumentando, né? Quanto mais recurso pegou e menos devolveu, também tem uma pontuação negativa na hora de participar do edital seguinte. E agora, com esse ano, foi lançado, né, o suporte automático, que está em fase de análise das obras, enfim, das obras que vão poder ser pontuadas, mas esperamos aí até o final do ano a gente ter a relação das empresas que vão receber recursos automáticos. Então, isso é um mecanismo de sucesso utilizado na França, por exemplo, né? É o grande exemplo, e que já havia uma demanda muito grande de ter isso, principalmente para as empresas mais constituídas, né, que já tem um histórico de resultados. É claro que isso não pode ser a única forma, né? Você não pode criar apenas um critério de meritocracia. Então, por isso que esse ano também teve como inovação uma linha dedicada a filmes autorais, de relevância artística, inovação de linguagem, que aí o foco realmente não é o retorno comercial, e sim o retorno artístico, de fortuna crítica, de participação em festivais. Então, isso acho que a gente tem equacionado cada vez melhor, e com o suporte automático, finalmente, a gente vai ter uma linha de grande porte que vai facilitar e agilizar, né, para quem já tem retorno, já recebe o recurso, e o próprio produtor escolhe a destinação daquele recurso. Então, acho que esse é o adendo que eu queria fazer. Em relação a bilheterias, isso é sempre uma provocação que surge, realmente, mas eu até faria um desafio da gente encontrar outros mercados que essa relação seja mais diluída, porque a concentração ela existe em qualquer mercado, né? As principais 5 filmes fazem sempre um grosso da bilheteria, 80% da bilheteria. A questão, acho que a gente tem que olhar os que não estão fazendo por qual motivo, porque, por exemplo, como o exemplo que o Ademar colocou aqui, o filme do documentário fez 30 mil. Ele, em termos percentuais, vai ser mínimo, mas ele atingiu o público dele, conseguiu, para o tamanho dele,
foi bem sucedido. O documentário Helena fez quase 100 mil espectadores. Então, o que a gente teria que avaliar é, assim, desses 80% dos filmes que estão fazendo 20% de bilheteria, é o tamanho deles. Né, claro que vai ter filme que é do tamanho deles e vai ter aqueles que vão estar aquém. Então, esses que estão aquém, realmente, a gente teria que buscar né, impulsionar um melhor lançamento. A gente tem uma linha para distribuição que é de R$200 mil. Ela não serve para grandes lançamentos, mas ela o objetivo dela é tentar aquele filme que ia ser lançado em 2 salas de cinema, Rio, São Paulo, que ele seja lançado em pelo menos 10 salas de cinema, é o mínimo que a gente exige, e buscando atingir outras regiões também. Então, digamos, tentar passar do filme, daquele lançamento de 2, 3, para pelo menos 10 salas. Esse foi o modelo que a gente encontrou para esse ano. Se for uma demanda, se a gente verificar, precisamos aumentar esse valor, precisamos... Quantos que acessaram essa distribuição e quantos filmes foram Bom, distribuídos? o edital foi aberto em fevereiro, ele teve cerca de 30 inscrições até o momento. O processo de seleção que teve alguns entraves, até agora foram 3 selecionados, mas tem aí mais uns 5, 6 que estão na ponta aí para ser anunciado o resultado. Então, a gente teria, digamos, pelo menos uns 10 filmes aí até o próximo mês com recurso destinado. Essa linha era para o distribuidor, mas o que acontecia? A demanda era pouca, até porque as distribuidoras alegavam que não tinham estrutura para fazer a inscrição, ficar acompanhando a inscrição. Então, esse ano passou a ser o produtor que faz a inscrição, mas ele já tem que ter o contrato com a distribuidora e o recurso vai para a distribuidora. Então, a distribuidora ela assina o contrato como interveniente, então ela não precisa se envolver com o processo de inscrição, isso é o produtor que apresenta, e ela recebe o recurso como interveniente, para preservar que também esse recurso fique na mão da distribuição. Então, os resultados ainda são poucos, mas pelo número de inscrições, que antes girava em torno de 10 por ano, agora já passou para 30, acho que até o final do ano é capaz de a gente chegar em 40, 50, então acho que é uma boa forma também da gente começar a levantar um pouco esse patamar, e aí o ano que vem a gente avaliando que vamos aumentar esse recurso, a gente vai passando, né, aumentando esse patamar aí, para elevar esses projetos aí. Vou trocar de microfone com você um pouquinho, porque esse aqui é melhor para cá. E vou passar para as perguntas. Acho que a gente pode fazer em blocos de quantas? 3, 5? 3 por vez? Eu posso começar? Eu queria só fazer 2 perguntinhas rápidas para o Adhemar e para o Nilson. A primeira é sobre Vale Cultura. Como está esse processo? Os cinemas já estão aceitando? Como estão as conveniadas? Existe algum movimento nesse sentido para que a gente possa aproveitar também esse público dentro dos cinemas, né? Para o cinema nacional, principalmente, né? Pensar numa linha de ação, numa divulgação, porque não adianta você ter o Vale Cultura, você ter as ações, tem que começar, a gente tem que pensar em como que a gente vai trilhar esse caminho. E a segunda pergunta é em relação ao pequeno produtor, mesmo ao médio produtor, como funciona o processo de seleção nos sistemas de exibição de vocês, né? Como um filme pode se inscrever para ser analisado, para ver se ele pode ou não vir a ser executado aqui no Cine ou em qualquer um dos estados dos seus cinemas. Agora eu vou passar para você e depois para você. Aí vocês levantem a mão também. Bom, queria fazer uma pergunta para vocês sobre a questão do filme médio. É claro que eu entendo que a melhor peça de marketing de um filme é o próprio filme. Quer dizer, é fundamental o boca a boca. Se você, o Helena, que foi citado pelo Rodrigo, ele teve lá 1 milhão de investimento na sua divulgação. Mas se o filme não é bom, esse 1 milhão não faz os 100 mil. Então tem o marketing que leva a pessoa ao cinema, e depois é o boca a boca que sustenta o filme. Para ter sustentação, precisa ter um tempo em sala de cinema. Quer dizer,
Qualquer filme que fique uma semana, mesmo que tenha boca a boca, a pessoa, na semana seguinte, não vai encontrar o filme em cartaz. Então, hoje existem algumas estatísticas que o filme médio ele está sendo muito... quer dizer, tem o filme pequeno, médio, grande. Quer dizer, o grande, de alguma maneira, ele encontra seu caminho, é uma mega produção, enfim, mesmo no Brasil, Globo Filmes, enfim, ele encontra um caminho aí, as comédias estão encontrando esse caminho, atores globais, enfim, tudo isso que forma todo um quadro que acaba levando as pessoas e fazem 1 milhão, 2 milhões de espectadores quando dá certo. O filme médio, um filme de conteúdo, um filme de relevância social, filme de conteúdo, quer dizer, saindo do gênero, vamos dizer, comédia, indo para outros gêneros. O Brasil tem não tem uma tradição de lançar filmes de relevância social, por exemplo. Tem uma tradição já, a gente pode dizer que já tem uma tradição de lançar comédias, que é bem-sucedida. Outros gêneros, o Brasil tem uma certa dificuldade em dar sustentação de público. Então, eu queria entender, partindo do princípio que o filme é bem realizado e, enfim, dramaticamente bem estruturado, ou seja, ele é uma boa peça de marketing, né? O que vocês entendem, né, principalmente Nilson e Ademar, se o Rodrigo tiver contribuições a dar também, quero ouvi-lo, mas como é que vocês entendem que o filme médio, qual o caminho desse filme médio encontrar o seu espaço? Quer dizer, eu entendo também que os filmes têm que encontrar o seu nicho de público. Muitas vezes os filmes são lançados de uma maneira muito pulverizada e o público-alvo não fica nem sabendo que o filme entrou em cartaz, que aí é o grande erro. Se o seu público-alvo não sabe que seu filme está sendo lançado, então você está lançando para quem não está interessado no teu filme. Você tem que chegar no público nicho, no teu alvo, no teu nicho. Mas a minha questão é o filme médio, que eu acho que é muito desafiante a gente encontrar o espaço, a luz ao sol desse filme médio, e que está difícil, pelo visto. Essa é a minha pergunta. Opa, meu nome é André. São duas perguntas bem específicas. Eu queria saber como que o setor... Opa, tudo bem? André Maia. Duas perguntas bem específicas para o Nilson e para o Ademar. Eu queria saber como que o setor lida com a questão da meia entrada, como que isso impacta no preço final do ingresso para o consumidor. E outra questão, e como que essa relação da distribuidora internacional das meijas com o setor, com o segmento de sala de exibição. O segmento ele tem autonomia de montar a sua grade ou essas meijas, eles, de certa maneira, impõem a ocupação das salas de cinema? Posso responder primeiro? Então, vou começar pela sua questão da meia entrada. Eu fiz um debate outro dia na TV Justiça sobre essa nova legislação para meia entrada, né? Eu escrevi muito tempo atrás um artigo sobre isso. Não existe meia entrada no Brasil. Não existe meia entrada. Existe inteira e dupla inteira. Porque a média nossa de meia entrada é 80% paga meia. Porque nas assembleias legislativas vão fazendo legislação para as categorias terem meia, enfim, acaba que não tem meia entrada de fato. E a minha proposta era que tivesse meia entrada até 25 anos, porque é um documento, é identidade, tudo supõe-se que a pessoa está estudando, né, ainda não entrou no mercado de trabalho, tem que contribuir com a formação desse estudante, com a sua formação cultural. Mas, como não é isso, criou-se uma legislação agora, como é tradição no Brasil, falando em burocracia, que é um tema que a gente debate muito, não só com a Ancine, com os outros órgãos públicos brasileiros, esse latinismo do Brasil, que vai se burocratizando tudo. Essa nova legislação da meia entrada, ela é um horror. Eu não tenho outra palavra, é um absurdo. O tanto de questúnculas de burocracias que foram criadas. Eu estava debatendo junto com uma moça, uma procuradora do Ministério Público, que ficou encarregada disso. Eu disse, olha, não vai funcionar de novo. Aí, quais os setores que pode ter meia, até que horário, um percentual para meia, aí vai ter que ter uma carteirinha para o sujeito. Vão resgatar, se deixar, o atestado de pobreza. Lembra, na ditadura militar, que o sujeito tinha que ter um atestado de pobreza num cartório, ele tinha que ir lá fazer um atestado e dizer, eu sou pobre, para poder ter benefício na universidade, o atestado de pobreza. Alguém aqui deve se lembrar do famoso atestado de pobreza. Agora, você tem que ter um outro atestado de pobreza para poder ter acesso à meia entrada para segmentos. Então, a meia entrada, novamente, não vai funcionar.
Essa é a minha opinião. Novamente, nós temos 80% de média de meia entrada nos cinemas. Né? A outra pergunta que você faz, se há imposição das majors sobre a nossa programação. Nenhuma. A gente tem liberdade total para montar a programação e tudo mais. Eu, pelo menos, nunca, a menos que o Ademar tenha isso, eu nunca tive. É uma escolha que você faz. Por exemplo, ali no Cine Cultura Liberty Mall, eu tenho um tipo de programação. E se eu fugir daquilo ali, o espectador não aceita, não vai. E se eu colocar determinados tipos de filme, não vai. Eu tenho um nicho ali que eu, né, que eu dialogo com a programação do Cine Cultura, dialoga e tudo mais. Então, não tenho. Né? A outra questão, Barbieri, de trás para frente aqui, eu acho que você fala a questão de fundo. Né? A melhor peça de marketing do filme é o próprio filme. Se o filme é ruim, porque as pessoas dizem, falta o boca a boca. Sempre tem boca a boca. E o pior é o boca a boca para baixo. Esse é destruidor, porque hoje, com o celular, o sujeito já está na sala de cinema, e diz, onde é que você está? Ele diz, eu estou vendo uma porcaria de filme aqui, não compareça. Esse é boca a boca também, não tem boca a boca só para cima. Ele diz, mas vamos esperar o boca a boca. Às vezes aquele filme já teve boca a boca, e é o boca a boca para baixo. E de sexta para domingo, na sala de cinema, você já sente a tendência. Aí você não deixa mais tempo, porque ele vai recuperar, vai caindo. E o exibidor não tem como, porque ele precisa vender ingresso e tudo. Agora, há algum tipo de filme, como o Ademar disse, que você tem obrigação de deixá-lo. Eu estou com o mercado de notícias em cartaz aqui no Cine Cultura. Está dando pouquinho no mercado de notícias. Ele agradece, porque ele é o distribuidor do filme. Mas a gente está mantendo lá, porque é um filme muito importante, tem que manter. Não é? Enfim, então, o melhor, o Barbieri, é o produto. Não adianta dizer que é só Globo Filmes, porque a Globo Filmes está cheia de fracassos de bilheteria também. Você pode meter 2 milhões de pianeio num filme, que, se ele não dialogar com ninguém, ele vai fracassar. A gente está cheio de exemplos de filmes que meteram 2 milhões de pianeio, 3 milhões de pianeio, e o filme não deu nada. E temos exemplos de filmes que não tinha ator famoso, que não tinha diretor famoso, que não tinha mídia, e alguns filmes deram certo. Agora, o chamado filme médio é o filme que consegue chegar no patamar médio de bilheteria. Agora, para ele chegar lá, para você identificar se ele será um filme médio, aí eu acho muito difícil. Aí é o olhar do distribuidor, é a percepção do produtor, como é que o cara dirigiu aquele filme, e tudo, se ele tem potencial. Por exemplo, o filme médio, Hoje Eu Não Quero Sair Sozinho, é um filme médio. Agora, você não sabia que ele era filme médio antes. Não tem jeito. Agora, hoje, você considera ele filme médio porque ele teve essa performance. Antes, como é que você ia saber? É o distribuidor que acreditou, é o produtor que acreditou em fazer aquele filme, é o diretor que teve talento para dirigir bem aquele filme, e ele dialogou com alguém. Agora, não tem... Como é que você vai profetizar? Você acredita ou não? Por exemplo, eu estou acreditando no seu filme. Agora, não sou profeta, né? A gente tem que trabalhar bem como distribuidor, você tem que fazer um bom produto, não é? E a gente tentar colocar esse filme para o público que aprecia poesia, para o público que aprecia Cora Coralina, e tentar fazê-lo dialogar com esse público. Se ele for para além disso, ele pode virar um filme médio. O famoso filme médio no Brasil, ele só é filme médio depois que ele foi para as salas e chegou a ser um filme médio. Eu não profetizo. Então, a gente arrisca, às vezes. Espero que esse filme seu seja um filme médio, esse da Cora Coralina, para o bem da nossa distribuidora, né? Para a alegria da nossa distribuidora e para a alegria dos produtores e de você como diretor. Não é? Por fim, eu não sei, o Barbieri, que aí tem a ver com a pergunta que ela fez também, assim, nós temos que buscar meios mais criativos e tudo mais para colocar os filmes no mercado, sabe? Porque o exibidor, para ele colocar o filme na sala dele, a distribuidora chega, toda semana chega uma quantidade de proposta. Eu pressiono o Ademar e coloco o meu filme, eu como distribuidor, fica brigando com ele, rapaz, coloque em Curitiba, coloque em mais salas. Então, é uma briga. Agora, ele ou eu, como distribuidor, ele está distribuindo no mercado de notícias. Ele fala, mantenha aí no Cine Cultura, Nilson. Tem um outro filme aí que culturalmente é importante, eu vou mandar ele, coloca ele no Cine Cultura. É uma briga permanente. O exibidor recebe as ofertas e ele escolhe. Tem um cardápio ali para ele escolher. Ele escolhe conforme o seu perfil de público que frequenta o seu cinema, não é?
e espera que dê público. Se der público, você mantém o filme. Se não der, você tem que trocar, porque senão você não paga o salário, você não paga a energia, você não paga o aluguel do cinema, você tem que fechar as portas. Né? Mas assim, é preciso ter algum dinheiro para a promoção do filme. É preciso que o distribuidor acredite e coloque algum dinheiro. Por isso que eu fiz essa pergunta, Rodrigo, aqui, e você respondeu bem. Eu acho que a Ancine tem que ter, sim, algum recurso para estimular a distribuição dos filmes nacionais, porque o filme estrangeiro chega com muita força. Ele chega com a mídia mundial, né? Ele chega com muita força. Se a gente for de uma maneira aí quixotesca, distribuindo nossos pequenos filmes, nós não vamos para lugar nenhum. Alguma coisa, acho que R$200 mil é razoável para você colocar em 10, 12 salas o filme. Né? Acho importante essa linha, viu, Rodrigo? Punhado de perguntas. Eu acho que o Nilson respondeu algumas delas, vou passar batido só em termos de informação e desenvolver outras. A questão da minha entrada tem razão. Tipo assim, tudo que é intervenção na economia, que a economia acha, porque a economia não é eu, nem você, nem eu, né? É uma coisa que se cria e que joga para fora. Por exemplo, durante anos, a única cidade do Brasil que ganhou no Supremo o direito de não ter meia entrada foi Porto Alegre, e Porto Alegre tinha o menor preço médio do país, durante anos. Tá? Aí fez-se um acordo, tem uma meia entrada lá que vale de segunda a sexta e 20% de desconto de sábado e domingo. Tá? O que aconteceu? O preço médio subiu. O que acontece com a meia entrada? É só o seguinte, a quantidade, só paga a meia entrada hoje quem não for cliente de um banco, cliente de uma telefonia, cliente de não sei o quê. É essa a regra. Não, mas não precisa nem ser desonesto. O cara, sendo cliente de uma telefonia, ele tem um circuito para ir, cliente de um banco, ele tem outro circuito para ir, e aí, o que a economia faz com isso? Torna a meia entrada o valor em vigor. Tá? Isso acaba encarecendo? Acaba encarecendo, porque quando eu faço o business plan de uma sala de cinema, vou gastar 8 milhões para implantar 6 salas de cinema. Quantos espectadores eu tenho que fazer para pagar minhas contas de investimento? Eu vou pensar o preço do ingresso como a inteira? Eu quebro. Eu tenho que pensar o preço do ingresso como a meia e chutar um preço médio um pouco acima. Muito pouco, que aí, dependendo do lugar, se for muito estudante, muito idoso, aí, de fato, é 90%, 95% de meia. Essa é a vivência. Então, eu acho que a questão, por exemplo, nós não estamos seguindo a limitação. Vai quantas meias tiver, não vou limitar em 40%, deixo as meias abertas. 2, não tem interferência das majors em termos de coisa que tinha no passado, porque vocês estão há uma confusão, que é o seguinte, no passado, o exibidor A só trabalhava com a distribuidora A, o B com a B, o C com a C. E quem não estava no mercado não entrava. Eu passei por isso. Quando criei a Estação Botafogo, em 85, a gente não tinha acesso aos filmes das majors, qualquer que fosse ele, só depois do lançamento, como reprise. Tá? E isso porque o mercado era carteirizado. E isso, ao mudar, hoje, qualquer um pega, quem tem um multiplex, pega filme de qualquer distribuidora. Tá? É claro que, se você tem uma parceria, eu tenho uma carteira de filmes, a tendência é você atender só a carteira. Eu não vou escolher o filé mignon e deixar o osso para o outro. Então, há uma parceria, mas não uma obrigação. Não existe obrigação nenhuma e não tem mais cartel. Então, mudou esse aspecto. A questão do ticket cultura, nós já estamos aceitando o ticket do Vale Cultura de uma das operadoras, são 3 operadoras que tem, uma delas estava com um problema de sistema, mas nós já estamos aceitando um deles, o Vale Cultura, agora não vou lembrar os nomes, porque... Que resultado? Já teve? Tá uma procura, mas tipo assim, ainda é pequeno. Tá? Os livros estão se beneficiando mais porque começaram antes, porque acho que isso é uma questão de comunicação, de propaganda e das empresas começarem a dar. Como o sindicato, por exemplo, o Sindicato dos Bancários de São Paulo conseguiram botar no dissídio a colocação desse benefício, imediatamente teve uma leva de empresas dando e, consequentemente, os pontos atraindo. Nós, inclusive, fizemos algumas políticas de desconto para poder pegar
a permanência daquele consumidor, porque eu acho que é importante aumentar o número de consumidores do cinema. Voltando aí agora à questão dos filmes, que a gente teve algumas experiências que, ao longo dos últimos 10 anos, de distribuição de filmes brasileiros ou de filmes internacionais de tamanho pequeno. O Helena, nós fizemos a distribuição, e como o Barbieri disse, não adianta você ter 1 milhão, investir 1 milhão, e se o filme não corresponde, ele não fará nada, né? No caso do Helena, foi um investimento bom, assim, direcionado, feito na rede e corpo a corpo. Por exemplo, um dos investimentos que tem a fila do cinema, o cara vai decidir que filme vai ver. Tá? Às vezes você ganha espectador na fila do cinema. Como você tem recurso para botar uma menina, como ela botou, uma menina com os dados do filme no próprio corpo, com o papel do filme, e convencendo o espectador na fila do cinema que aquele filme é interessante, ela ganhou muitos ingressos nesse corpo a corpo. Tá? Como dentro do cinema pode ficar, porque não está dentro do shopping, está dentro do cinema, a gente facilitou isso e muitos espectadores foram ganhos assim. Nós chegamos a 60 mil, não chegou a 100 mil, a 60 mil espectadores, tá? E lançamos em várias capitais do país. Você lança até determinado ponto hoje, um filme faz esse número com 12 cidades. Tá? E qualquer outro filme pequeno, o valor mínimo de gasto sem VPF é de R$70 mil para fazer o mínimo do mínimo. O Renascimento do Parto, a gente falou, vai custar no mínimo R$70 mil. Ele fez um crowdfunding, em 4 dias levantou R$120 mil, tá? Para a distribuição. Só para a distribuição do filme. E as mães também foram fiscais. Teve um lugar do interior que mandou um borderô de 120 espectadores, as mães falaram, não, tinha 480 espectadores. Eu mandei de volta o borderô para o exibidor, e falei assim, não, errou, foi um erro, coitado, e mandou um borderô de 480. Então, você tem situações as mais, ou com dinheiro, ou sem dinheiro, e a questão fundamental que eu falo para qualquer um, porque às vezes não dá para fazer em cima da hora. Primeiro, o espectador precisa saber o nome do filme. Se você fizer não um trailer, mas só uma cartela, Urubu, vem aí, sabe? Urubu, vem aí, Urubu, vem aí, o cara vai falar assim, pô, eu já vi esse nome. Muitas vezes o filme chega na tela sem ninguém saber o nome do filme. Tá? Então, a divulgação, às vezes, dentro do próprio cinema, com antecedência, tá? É fundamental para conhecer o nome do filme. É claro, o recurso mínimo, mínimo do mínimo, é indispensável, porque o sistema eletrônico de cinema, IREM, AUE, MOBIS, todos que a gente teve nesse período aí, só para lançar nesse é os R$70 mil. Aí, hoje você tem o VPF, que é a cópia virtual, que no circuito Cinemax, Cinépolis, vai estar custando $850 o período, e nos outros $650 o período. Então, se você botar um filme em 10 salas dos outros circuitos, você vai gastar $6.500 só para a entrada. E cada nova sala não é uma cópia, é um novo pagamento. Então, vai encarecer? Provavelmente encarece um pouco o digital, você vai deixar de transportar a cópia, de armazenar uma série de coisas, vai ter umas economias antes e um gasto depois. Eu acredito que boa parte dos filmes, às vezes, vão mal, mesmo que o filme seja bom e tenha comunicação, por questões logísticas, de colocação antecipada dessa comunicação do nome, dessa comunicação com o povo que pode ver aquele filme. 2, discute-se muito a quantidade de cópias que entra. Você sabe por que se entra com uma quantidade de cópias enorme? Primeiro, com medo da pirataria. Na Rua Augusta, em São Paulo, toda noite eu tenho 10 banquinhas montadas vendendo filmes que eu ainda vou lançar, na minha frente. Ora, acaba que, uma hora, essa concorrência ela dilapida o produto. Hoje, a pirataria não é só do blockbuster, ela também está centrada nos filmes que dão certo. Tá? A gente manipulando isso,
E, por isso, você fazer mais salas e ir mais rápido, em vez de ficar 6 meses explorando um filme, tá? Você vai explorar em 4 semanas o que você ia explorar em 6 meses. Vocês lembram que o Titanic ficou quase 6 meses em cartaz. Hoje, nenhum blockbuster, às vezes, fica mais que 4 semanas. Só que o Titanic não lançou com 1000 e tantas cópias. Hoje você vê o filme entrando com 800 cópias e em 4 semanas tirando o time, porque ele não deu vez à pirataria e arrecadou o que ele tinha que arrecadar. A lógica está essa. Na própria Ancine, eu faço parte daquele fórum regulatório, essa questão das cópias, da diversidade no mercado, está em pauta por causa dessa dicotomia. É uma loucura que a gente vive, porque, ao mesmo tempo, você entende a lógica, que não é uma lógica de botar um produto só, mas é uma lógica de defender o produto, mas, ao mesmo tempo, você olha e fala assim, tem momentos, principalmente nos períodos de férias, que tem 4 filmes em cartaz, entendeu? É burro, eu considero burro, sabe? Quando eu digo que, em São Paulo, o complexo número 1 é o Pompeia, e não é de nenhuma multinacional, e ele não pratica botar 5 cópias no mesmo filme, sabe? Eu acho que o máximo que a gente chegou foi um dublado, um legendado e mais um, sabe? Porque por ter IMAX, tá? E mesmo assim ele tem 100 mil espectadores por mês, 1.200.000 espectadores por ano, tá? E não pode ser falado como um cinema largado. Não, é um cinema de ponta e que segue uma linha de programação. É possível fazer isso? Eu acho que é. Por exemplo, é possível a gente botar documentário no Brasil todo? É. Se você não botar, não vai criar público. Se você vai botar no início, claro, vai dar 5 neguinhos, vai dar 10, sabe? Vai dar nada. Mas aí, o que tem que fazer? É cacifar a publicidade. A gente entra com um filme que não sai em lugar nenhum, tá? E você quer resultado no mesmo patamar daquele que está com anúncio na novela, todo momento se comunicando. É claro. Eu acho que há mercados distintos. O tal do filme médio, ele desapareceu porque ficou o filme grande, de um lado, e esse nicho que a gente tem trabalhado aqui, e no meio, que seria aqueles filmes que nos anos 80 tinham 500 mil, 300 mil espectadores, tá? E que seriam filmes que teriam que entrar hoje com 100, 150 cópias. Tá? O que tem acontecido dos filmes que dão 100 mil espectadores, se você olhar, é aqueles que batem lá fora e vêm de fora para cá. Nós temos uma classe média ainda muito antenada com o exterior. Se você pega o Som ao Redor, se você pega Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, vão lá, bate no festival e volta do festival para dentro. Muitos filmes fizeram essa estratégia. Tá? Nos filmes mais ligados à classe média, eles funcionaram. Outros não. O Lobo Atrás da Porta não funcionou, mas ele já tinha passado em festival aqui, entendeu? E lançou aqui. Aí a estratégia do filme. O Lobo Atrás da Porta, eu acredito que o final do filme faz um boca a boca contrário a ele. Ele pode ser exato enquanto artístico, mas todo filme. Uma vez eu falei para uma cineasta que matar a mãe, maltratar a criança, não é um bom boca a boca para filme. Que você sofre o revés do público. Ora, o público fala um para o outro, não vai ver esse filme por isso, aquilo outro. Eu escutei isso. Eu mantive o filme até a semana passada em cartaz. Mas eu sinto a dificuldade que é no boca a boca. Mas um filme que possa ter o seu boca a boca, o Helena teve seu boca a boca. A Helena, só para vocês terem uma ideia, nas primeiras discussões que nós tivemos, de preparar o filme, eu falei assim, não vamos pela psicologia, não vamos pela morte. Não vamos pela educação. Ela queria falar da educação, a questão do suicídio. Coisa. Não, esquece tudo isso. É um filme psi. Todos os filmes da área psi dão certo. Por que eles dão certo? Porque todas as famílias têm um caso. Sabe? Todas as famílias. Se você pegar o Santiago, é um filme psi. Se você pegar Estamir, é um filme psi. O Helena é um filme da área psi. E o outro lado que dá certo é o lado de música, de documentário, que também dão certo. Tá? Aí o pessoal do Cidade Cinza, que é dos grafiteiros, fala, nós queremos fazer a mesma coisa. Olha, teu filme não é toda a família que tem um grafiteiro. Então, ele não tem uma extensão de pessoas. Então, o filme tem em si a extensão dele. Você tem que saber ler essa extensão e falar, o teu filme vai dar 20 mil espectadores, vai dar 200 mil, 1 milhão, ou coisa parecida. As comédias brasileiras que estão dando certo,
elas estão dando certo em grande parte porque entrou um público novo no cinema e essas comédias têm uma linguagem similar à da TV, que é esse público que está vindo. E isso é normal, eu acho bom. Entendeu? O cinema não é feito de um público, ele é feito de uma gama variada de públicos. É claro que quem faz 20 mil queria fazer 500, quem faz 500 queria fazer 10 milhões. Né? O Cidade Cinza, eu falei, ó, se a gente chegar a 20 mil espectadores, eu estou feliz. Não vai fazer igual a Helena, porque não tem um grafiteiro dentro de cada família. Agora, toda família tem alguém que teve um problema psicológico, de suicídio, de droga, de prisão. Nós vamos lançar, distribuir agora o Sem Pena, que passou ontem. Tá? É um outro filme que é um murro no estômago. Agora, como fazer? Está sendo passado aqui. O próprio mercado de notícias. Tá? Eu vejo que, eu falei hoje, que é o seguinte, se eu fosse um professor, eu não ia dar aula, eu ia pegar os alunos e levar no cinema, porque o mercado de notícias vale por um mês de aula. Né? O Sem Pena ele vale por uma discussão da sociedade brasileira de um mês. Aí você pega outros, a área psicológica do Helena, por exemplo, da relação familiar, da relação, o que acontece. Então, você tem uma riqueza no documentário, que é uma área que eu estou meio que me especializando, no documentário brasileiro, que é muito grande. Agora, eu penso que esse documentário vai fazer 1 milhão de espectadores. Eu gostaria, tá? Mas no parque que a gente tem, nas condições que a gente tem, no modo que a gente tem, no cinema não vai fazer. Mas se você olhar ao longo da carreira do filme, com 10 mil DVDs, com 30 mil no cinema, mais quando passar na televisão, o filme deu, ao final, 300 mil espectadores. Quanto custou o filme? 300 mil reais? Ele está pago, ele justificou todo centavo que ele gastou. Porque aí você vai entrar no mérito, mas não no mérito de que ele produziu milhões, mas no mérito de que cada centavo que foi gasto com ele produziu alguma coisa, do lado invisível. Sem contar festivais, prêmios, outra coisa parecida. Do lado invisível, que ele vai ficar, porque esses filmes são filmes que ficam vendendo. O Bretz, que trabalha com vídeo e que eu escuto muito, ele fala assim, olha, tem coisas que ele não pode tirar da carteira, porque tem pedido toda hora. Entendeu? São filmes que não é o cara corre ali. Ninguém fica procurando o Homem-Aranha 1 10 anos depois. Tá? Mas eu acredito que Santiago tem gente procurando, eu acredito que uma série de filmes tem gente procurando. É uma outra lógica. Né? Então, eu acho que o nosso mercado ele tem condições, eu vejo com otimismo, viu, Nilson, apesar das dificuldades, por exemplo, tem condições de ser diverso? Tem, porque nós temos produtos. Falta alguma coisa? Falta. Falta investimento, por exemplo, você gasta 1 milhão para fazer o filme e quer gastar 10 mil para distribuir. Não dá. Nos Estados Unidos, o filme gasta 1 milhão para fazer e 1 milhão para distribuir. Se não for essa relação, ela tem que ser uma outra. Mas não pode ser a relação de nem conhecer o nome do filme. Para conhecer o nome do filme, você tem que investir em alguma coisa. Só para finalizar, eu participei de um artigo agora que me pediram, uma pesquisa que vai ser divulgada ainda, capital e interior de São Paulo. A gente fica falando de boca a boca, coisa parecida. E lá tinha nessa pesquisa, tanto na capital quanto no interior, preferências do público. Né? Aí começa pelo dublado e legendado, 76%, tanto na capital quanto no interior, preferem o dublado. São pessoas que amam a imagem e que não gostam de ficar com o olho correndo atrás de letras, e sim quer ver a imagem. 2, na preferência, onde ela localiza o filme que ela vai ver, o 6º ou 7º lugar é a crítica. Qualquer que seja ela, de fora, de dentro, ou coisa parecida. Os amigos estão antes, não sei o quê, uma série de coisas estão antes, o elenco, o motivo do filme. Isso influencia na hora de você fazer o teu anúncio, porque ainda estamos fazendo, às vezes, alguns anúncios errados. Los Angeles Times deu ótimo, não sei o quê. E eu com isso, você vendo? O cara está definindo o filme por um outro lado. É o tecla-tecla hoje. Hoje não é mais o boca a boca, é o tecla-tecla. O cara que manda para o outro, o que você viu? Eu gostei. E tal. E nessa onda, você tem que entrar com o teu anúncio aí. O que modifica, eu estava vendo nessa pesquisa, modifica algumas coisas que o meio demora. Ele fica fazendo naqueles anúncios antigos. E eu falo assim, nós estamos errando. Sabe? Nós estamos, às vezes, não sabendo comunicar isso daí. E os graus de preferência de gêneros, o que a mulher prefere, o adulto, o adolescente, ou coisa parecida, é muito interessante. Essa pesquisa vai ser publicada agora, e foi feita só na capital e no interior de São Paulo.
Eu gostaria de ver uma pesquisa dessa feita em território mais abrangente, porque é muito importante a gente ter esse tipo de pesquisa. Porque, quando a gente vai lançar o filme, a gente fala assim, mas o que eu faço? Aonde eu boto esse filme? Você acredita que um filme de arquiteto vai levar estudante de arquitetura, um filme de jornalismo vai levar estudante de jornalismo, um filme... É tudo mentira. Sabe? Eles vão 10 anos depois, que vão acordar 10 anos depois. Sabe? Então, tem que acordar o professor, tem que acordar não sei o quê, e tocar no público em geral, porque é o público em geral que você vai pegar o público especializado. Tá? O próprio mercado de notícias, nós estamos tentando fazer esse trabalho com as faculdades de comunicação, que tem tudo a ver, quem já viu o filme sabe que tem tudo a ver. A discussão do filme é quase que uma aula, né, da questão do jornalismo, da notícia, né? É muito mais. Não, é uma aula que eu digo, um curso, né, praticamente inteiro. Bem, falei demais, acho que encerro por aqui. Não sei se ficou alguma das perguntas aqui sem resposta, mas se ficou, depois a gente retorna. Só uma coisinha aqui, desculpa, porque o Rodrigo falou algo que eu considero importante, e para todos nós que distribuímos filmes ou que produzimos, seja o que for. O Rodrigo falou da bilheteria eletrônica, o controle das bilheterias e tudo mais. Isso é importante. Vou contar um caso que aconteceu rápido. A semana passada, a minha sócia estava em Fortaleza e eu estou com um filme em cartaz chamado Um Amor em Paris. E esse filme a gente está, não sei, 15 cidades, eu não sei exatamente onde a gente está, mas está em Fortaleza. E essa sala lá de Fortaleza, os meus filmes chegam lá, volta o borderô com 10 espectadores, 5. Eu disse, não tem lógica Fortaleza dar menos espectadores que Palmas. Então, em Recife, se eu fecho 400 espectadores por semana, por que Fortaleza eu estou fechando com 30, 40, 50? Falei, tem algo errado. Liguei para o dono da sala e falei, meu parceiro, está errado. O que há? Não tem erro e tudo. Aí a minha sócia estava em Fortaleza, foi lá e mediu um dia de sessão. Sessão por sessão. Nesse dia, deu 89 espectadores, contando as 4 sessões. Aí ele mandou agora, esse exibidor, para a nossa distribuidora, o que deu na semana toda, né? Deu 60 na semana. Então, Rodrigo, é muito importante isto, porque tem gente que é desonesta. Então, se é desonesto, você tem que lidar com ele com controle. E a outra coisa que nós não temos controle, é muito importante, eu estou colocando alguns filmes no VOD, no NetNow. Então, sai da sala porque acabou o DVD, a gente tem que colocar no VOD. Né? E não tem controle sobre isso. A gente tem dificuldade de saber, né? Só reentrar aqui, né? Mas a gente tem dificuldade de saber qual é a performance disso e tem que ter exigência desse segmento também para prestar contas disso para o distribuidor, o produtor, saber como é que é a performance desses filmes no VOD também, que é o novo DVD, que era importante, não é? Para a economia da distribuidora, para os produtores, é importante que a gente tenha um controle, viu, Rodrigo? Acho que a Ancine tem que se atentar para isso, sobre o VOD. Nas plataformas, seja iTunes, seja Now, seja o que for, né? Mas porque isso é um novo DVD e, economicamente, é importante para os distribuidores e para os produtores. Bom, a gente está chegando no final, mas eu acho que ainda vale mais umas 2 perguntinhas, 3. E aí a resposta junto com as considerações finais, pode ser? Tá. Primeiro, quem ainda não? Vou passar aqui para o Roger, Milton e Renato. Roger Madruga, produtor aqui, Tor Filmes. Eu achei interessante o debate de vocês aí sobre a questão da estratégia de divulgação, porque a sensação que a gente tem para o filme médio, o filme pequeno, seja filme de nicho, que existe um modelo e um modelo consagrado para filmes de grande porte, que funciona, que ele é eficiente e todos nós sabemos. Mas o filme pequeno ou filme médio realmente está tendo uma certa dificuldade de ter uma boa estratégia. Se você pegar essa mesma estratégia que você faz para um filme, querer botar no filme, não vai dar certo. Né? Então, eu achei bom essa eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, o filme que eu vi uma palestra do pessoal da MPA, e eles diziam que o filme grande americano tem que lançar rápido para não ter o boca a boca. Então, eles sabiam quando o filme era ruim. Eu vi deles isso.
eu vi deles disso numa palestra deles, que veio vários americanos, tudo em inglês, falando que eles falavam assim: olha, se o filme é ruim, tem que lançar em tudo que é lugar o mais rápido possível, porque não dá tempo de boca a boca. Porque o cara consegue na primeira semana e vai e já joga para as outras mídias. Então, eles sabem como funciona a estratégia de grande porte. Nós ainda estamos muito, digamos assim, amadores. Eu estou dizendo a palavra bem amadores. Então, todo mundo fala que não existe estratégia de publicidade. A gente não sabe ainda como distribuir o filme brasileiro, né? Do ponto de vista de estratégia, de saber como que vai utilizar. Por exemplo, P&A é uma coisa que está se falando muito P&A. O P&A brasileiro eu já vi filme que está mais de 1,5 do valor do filme, entendeu? Está caro o P&A no Brasil, e esse P&A, às vezes, nem é bem utilizado, né? Então, é uma coisa que eu acho extremamente a gente tem que começar a debater, falar, definir estratégia. Você tem, igual o Barbieri falou, vamos partir do pressuposto que o filme é bom, e que esse filme é bom, ele tem um nicho, que tem, como o Nilson falou, tem um público para isso. Agora, como atingi-lo e seja eficiente, né? Por exemplo, você falou dessa verticalização de salas. Essa verticalização de salas para várias praças, como funciona isso? É bom lançar o filme em uma sala, poucas salas, 2 salas por praça? Existe já algum tipo de estratégia que vocês têm mesurado, que isso funciona? Outra coisa que eu queria também saber, a questão do público. Todo mundo falou aqui do público. E o nosso público brasileiro é A e B, né? O C está chegando agora, né? Historicamente, nós tivemos, num passado bem não recente, mas uma bilheteria maior, quando nós tínhamos um público C com um bilhete mais baixo. A minha pergunta é essa: nessa linha de discussão de estratégia, o público C, nas salas de exibição, está aumentando? Qual o percentual desse público C? Porque nós sabemos que o público A e B é o grande consumidor do cinema nacional. E alguma estratégia para trazer esse público C? Porque esse que eu acho que é o público do cinema brasileiro, né? E, por último, eu quero saber o apagão do 35 ainda. Tem data para o apagão? E quanto que está a digitalização do mercado aí? Porque eu ouvi falar que estão 30% da digitalização e dizem que o apagão vai ser em 2015, 2016 e tal. Como que está essa digitalização? Vai se fazer isso em quanto tempo? Dos próximos 2 anos nós vamos chegar aos 90%? Porque parece que 100% é quase impossível nesses próximos anos, né? Nem nos Estados Unidos chegou, né? Os Estados Unidos chegou a 90%, as salas de 1 e 2 não conseguiram, né? Ainda tem várias salas fechando, né, por causa da digitalização. Bom, queria saber um pouquinho sobre essas 2 coisas. Bom, mas não prefere comentar, tendo em vista uma série de colocações que o colega fez, para não se perder a informação? Pergunta? Tá. Então, ontem surgiu o assunto aqui, e quando a gente fala de produção e exibição, eu acho que a gente acaba esquecendo uma coisa que está lá na outra ponta, que é a formação de espectador, a formação de visão crítica em relação à produção audiovisual nossa, vamos dizer, né? Teve aqui ontem uma pessoa responsável também pelo fomento da Ancine, né? E a minha pergunta foi: qual é o fomento para projetos na área de formação de espectador, né? Na área de formação de plateia? Eu vejo porque a concorrência ela é meio desleal. Começa lá na infância, né? Os aniversários eles têm lá Pato Donald, tem Mickey, tem não sei o que lá, e essa coisa vem colonizada já de muito tempo e é realmente difícil de combater. Principalmente se a gente não tem uma política de fomento a projetos que liguem a área. A colega comentou ontem, inclusive, né? Não é aceito na área educacional porque é considerado audiovisual. E não é aceito na área de audiovisual porque é considerado um projeto educacional. E aí fica essa lacuna, como ela mesmo citou, fica no limbo, né? Qualquer expectativa de formação de plateia, que começa lá embaixo, formação de cidadania, inclusive, né?
Essa era a minha colocação. Se está sendo negligenciado mesmo essa formação, né? E, em contrapartida, vem uma colonização que começa lá na infância, e aí, quando chega na idade jovem ou adulta, quem é que quer olhar para a sua realidade? Está olhando para 3D que vem lá, não sei de onde. É essa a colocação. Obrigado. Vou ser rápido aqui. Ô, Rogério, eu acho que a questão da digitalização, eu já falei, que está atrasado no Brasil e tudo, o percentual é próximo disso que você falou mesmo. Em outros lugares, na Europa, está quase 100%, nos Estados Unidos, 100%. Aqui no Brasil, a gente está atrás da Argentina, atrás do México, atrás da Colômbia. Então, o processo de digitalização que está atrasado, acho que a Ancine está buscando formas de correr atrás do prejuízo, no que diz respeito à digitalização. Nós precisamos pensar a outra questão que você falou, Roger, as formas de divulgação, como usar melhor o Pianei. Nós temos que ter um valor do Pianei, tem uma estratégia que você adota. Agora, essa nova classe C, como dialogar com ela, essa nova classe C, que está entrando no cinema, sim. É por isso que foram feitos cinemas nas periferias. Senão não teria feito complexo de cinema nas periferias e com resultados espetaculares de público. Hoje é uma outra realidade que a gente vive no cinema brasileiro. Nos últimos anos, essa parcela do público foi excluída do cinema, virou uma coisa de elite. O ingresso brasileiro ainda é caro, embora o PMI esteja diminuindo por conta dessas salas de periferia que têm sido abertas. Você vê no Rio de Janeiro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu frequento, mas tem salas se abrindo na periferia, porque tem uma nova classe C surgindo, que tem dinheiro para consumir, que está buscando entretenimento, busca cinema. Agora, eu acho, e aí, o Ademar, você estava se referindo ao gosto do público, se é dublado, se é legendado, se importa com a crítica, se não se importa com a crítica. Há uma outra questão, aquela pesquisa que foi feita pela Globo Filmes e pelo Sindicato dos Distribuidores, na porta dos cinemas, que aí está o espectador de cinema. Aquela pesquisa diz muito para nós. Eu acho que grande parte dos filmes que nós estamos fazendo no cinema brasileiro não interessa ao público. O que a gente produz no cinema brasileiro, em grande medida, não diz respeito a esse público. Não interessa a esse público. Então, você vê, a pesquisa está aberta. Você entra na internet, a pesquisa do Sindicato dos Distribuidores, está aberta essa pesquisa. A gente vai ver que grande parte do que a gente faz é para essa classe A e B, e olha lá, atende muito alguns critérios de produção muito próprios, muito, enfim, não é nem artístico nem comercial. Mas, bom, sobre isso eu falei anteriormente. Nós precisamos pensar como dialogar com essa classe C, enquanto produto e enquanto mídia, enquanto uso desse Pianei disponível, seja ele em que volume for. Então, não sei se eu respondo. Por último, a questão de formação de plateia. O mais importante foi feito nesses últimos 4 anos. O mais importante na história do cinema brasileiro, que é a lei da TV paga. Porque você só forma a plateia ao longo do tempo, isso é cultural. O sujeito só vê filme na televisão estrangeiro, o espectador. Você não tinha filme brasileiro. Na TV aberta, a gente ainda padece disso. Pouco filme nacional. Nós temos que fazer a lei da TV aberta, não só da TV paga, para ter produto nacional na televisão brasileira. E isso é a principal formação de plateia que a gente pode ter. Porque é importante ter projeto de escola, tudo isso, mas isso é pouco. Nós precisamos criar a cultura onde o sujeito vê o produto dele, da sua cultura, da sua realidade, exposta ali nos filmes que passam na TV. A lei da TV paga é um grande avanço. Quando eu fui diretor da Ancine, eu repetia como um rosário, eu adorava falar, sabe quantos filmes foram lançados no Telecine, nos 5 Telecine, quantos filmes brasileiros em um ano? Só 6. É um absurdo. Quer dizer, hoje a realidade é completamente diferente. Você vai no TNT, no Fox, todos os canais, porque tem que passar filme brasileiro. Nós temos que ir para a TV paga. Aí a gente forma a plateia, como eles formaram plateia para filme estrangeiro ao longo de décadas. Portanto, acho que esse é o principal ato de formação de plateia que nós podemos ter. Temos que avançar na direção da TV paga. Agora, a briga é grande, todo mundo sabe disso. Só para complementar, na questão da digitalização, as discussões que estão tendo, é o seguinte, nós estamos atrasados, mas, como está num processo, eu acredito que até o final desse ano
Cinep e Cinemark já estavam completamente digitalizados. Tá? Até o final desse ano, o CA e a gente mesmo, o Severiano Ribeiro, e tal, também se digitalizam. Tá? Há material para películas até o final do ano que vem. Tá? O que vai acontecer? O que está acontecendo já? Filmes europeus que não tem mais película lá, para que eles vão fazer um negativo para mandar para cá? Então, ele está vindo em DCP, aí você começa a ter aquela dificuldade. Por que o filme que tem a Amélie Poulain, tem a atriz do Amélie Poulain, que lançou agora recentemente, só lançou em DCP? E aí ele passou de uma forma que você fala assim, caramba, passou sumido, não sei o quê, porque não tem. Alguns filmes estão só vindo em DCP, por exemplo, no Casa Park nós só temos 2 salas em DCP. E essas salas disputam com o 3D. Tá? Então, hoje, nós estamos vivendo uma situação que é esdrúxula. Eu tenho sala em 35, que às vezes estão ficando, porque nos nacionais estão em eletrônico, e nesses artísticos de fora vem em DCP, e eu não tenho cópia 35 para onde eu só tenho 35. Então, quem está com cópia 35 hoje está navegando melhor do que quem está com DCP ou com eletrônico, que é impensável há um ano atrás, entendeu? É esse o modelo que nós estamos vivendo. Mas o que deve acontecer? Eu acredito que em 3 meses, 4 meses, mais uma leva de salas são digitalizadas, aí definitivamente o 35 vai desaparecendo. Tá? Há formatos não DCI, que é o Info3, que estão inventando para passar DCPs abertos, tá? Porque o DCP fechado ele é uma defesa do filme em termos de só rodar em um projetor de 2K para cima e você ter o controle, o produtor ter o controle da exibição. Mas você pode pegar um DCP e mandar aberto para o cinema. Tá? Isso não terá uma chave para a exibição. Aí ele pode estar exibindo num Panasonic lá 6.000 ou coisa parecida, não 2K, e vai passar do mesmo jeito. Tá? Então, não vai ser o padrão DCI, mas ele vai poder estar exibindo o formato, porque ele estaria num sistema de DCP. Finalizando aí a questão do público C, eu fiz algum cinema, o cinema que eu tenho em São Gonçalo, eu faço 15 mil pessoas por semana, e é um cinema destinado a um produto mais aberto, mais popular. E eu vejo assim, notoriamente, aí você não briga, eu não dou murro em faca, que corta a mão, tá vendo? E aí aquela coisa, você pode querer, a lá Oswald de Andrade, um dia essa massa vai comer do biscoito fino que eu fabrico? Vai, sabe, mas vai demorar. Eu tenho um filme bonito aí, primeiro filme da Caru, que é o Di Menor, sabe? É um filme lindo. E você, para comunicar esse filme, para fazer esse filme andar, um filme de uma menina assim, acabou de sair da adolescência, um filme juvenil e tudo mais, mas que você não consegue entrar. É claro, se você botar, o filme não tem um cast de estardalhaço, não tem uma publicidade de estardalhaço ou coisa parecida, ele não anda nesse nicho. Tá? Os filmes que andam nesse nicho, você, ao olhar o filme, você já sabe. Eu estou aprendendo, nos últimos 5 anos, a programar filmes para A, B, C, D, E, F, não só A, B, entendeu? Não só o filme de arte. Sabe? E isso é interessante porque você, ao olhar o filme, você fala assim, esse filme vai dar certo aqui, aqui e aqui. E depois você fica olhando para ver se você acertou. O Helena, eu falei assim, esse filme vai dar em Belo Horizonte, Rio e São Paulo. E se você pegar os 60 mil espectadores dele, ele deu nos outros, mas deu nos outros porque o eixo dele foi aquele. E as salas tinham que ser A, B e C. E dentro de uma mesma cidade, eu, às vezes, lanço na horizontal o filme, ele tem 4 horários, mas um em cada cinema. Tá? E eu sei que um dos cinemas vai ser o eixo. Naquele cinema eu boto de pé. E a possibilidade de você errar depois de tempo, às vezes, é 10%, em 100 vezes você erra 10%. Tá vendo? Porque você fala assim, não, o que é o público? Se você vê o filme e conhece o público, por que eu vou botar esse filme nessa sala? Porque é um filme mais popular. As comédias mais ligeiras do filme brasileiro, no circuito ali da Elizabeth Arden, lá da Paulista, elas não andam. Tá? Mas no Pompeia, por exemplo, que já mistura público, A, B, C, D, coisa e tal, ela anda. Então, vai muito dessa coisa. E só que eu anotei aqui de responder, formação de plateia, há forma, sim, acho que há incentivos, via Lei Rouanet, via projetos estaduais e municipais. Nós mesmos temos um projeto que a gente fundou em 2001,
Hoje nós temos 37 mil professores associados e todo sábado de manhã a gente dá uma sessão gratuita para professores, aqui em Brasília também, para os professores de filmes os mais variados, não só de um tipo. Tá? No começo, eu fazia isso pensando em pagar o filme. Depois de um tempo, eu vi que eu não precisava pagar o filme. As distribuidoras também dão o filme para que passe nesse horário. Tá? Isso em Porto Alegre, Curitiba, Brasília, São Paulo, Rio, Salvador. Em todas as cidades que a gente tem cinema, a gente está com 37 mil professores. E, acoplado a isso, a organização da ida de escolas ao cinema. É claro que não vamos fazer um projeto ideológico disso, mas, forçosamente, a gente coloca todos esses documentários brasileiros para que esses professores vejam, sabe? E que aprendam, que não é... O cinema, ele é diversão. Bota um Homem-Aranha também para eles, bota um Homem-Aranha, sabe? Eu acho que ninguém vai para o cinema para ver um documentário semiótico, não sei o que. Não, o cara vai a primeira vez para o cinema porque quer se divertir. Depois ele vai olhando, aí ele vai vendo todas as possibilidades do cinema. Então, formação de plateia, formar também o professor que forma aluno para ir ao filme. Acho que era isso. E mencionar também, no caso da formação, a lei de autoria do senador Cristóvão Buarque, né, que introduz a exibição de filmes no ensino. Filmes brasileiros no ensino primário, né? Primário, é isso? Em geral. Mas, enfim, então essa lei foi aprovada recentemente, também deve alavancar ainda mais, né, a exibição para os jovens em formação. E uma outra forma de formar plateia, você mencionou, né, os aniversários geralmente tem ali a decoração do Mickey. Mas eu já tenho visto ultimamente com a galinha pintada, com peixonauta. Então, uma forma de também incentivar isso é a própria incentiva à produção de animação em filmes infantis, né? A gente ainda não tem uma linha específica na Ancine, pelo menos, mas no Ministério da Cultura já, né, teve o Curta Criança, enfim, já tiveram algumas ações. E, embora não tenha uma linha específica na Ancine, a animação ela é vista com muito carinho e tem sido bem avaliada, os projetos têm sido bem avaliados de animação, porque eles têm um potencial exatamente não só de bilheteria, como de difusão ali do imaginário, depois de fazer produtos, vender cadernos. Então, acho que também é uma coisa que não é um programa voltado para isso, mas que, com os últimos exemplos de animação, Meu Amigãozão também, enfim, a gente já começa a ver algumas festas de criança com gêneros brasileiros. E, por final, assim, puxando o gancho para a próxima palestra, a questão de formação está realmente, concordo plenamente com o Nilson, que a lei de televisão de TV paga vai impulsionar muito isso, e as ações que a Ancine está desenvolvendo de exibição de conteúdos em TV pública e questões regionais, né, que isso também vai conquistar, né, vai ter o aprendizado e a conquista de públicos regionais e nessas outras formas de exibição pública, que é o tema da próxima palestra. A última pergunta que já tinha ficado combinada dele fazer, para a gente poder encerrar e dar início à próxima mesa, tá bom? Olha, não, é o seguinte, a resposta de vocês me suscitou uma questão que eu considero muito, enfim, relevante. O lançamento do Xingu, por exemplo, um filme de relevância social, um tema brasileiro, que atingiu, parece que, muito menos do que os produtores, distribuidores estavam imaginando. Parece que deu 350 mil, bem menos, né? E, inclusive, o Fernando Meirelles falou, na época, que não ia mais filmar a adaptação do Grande Sertão, porque achava que passou a considerar, em função da performance do Xingu, que o público brasileiro não está interessado, sei lá, em Brasil, não sei, foi bem essa frase, mas o sentido é mais ou menos esse, que o público brasileiro não está interessado no Brasil, como o Xingu é uma coisa do Brasil profundo. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês. O que houve? O problema é o público, o problema é o filme, o problema é os dois, enfim, o problema de lançamento, onde a coisa pegou? Obrigada. Posso falar isso? É rápido. Eu já
muita gente me perguntou sobre esse filme. Ele deu em torno de 400 mil espectadores, salvo engano. Ele teve uma mídia... Gastou-se... Esse filme deve ter gastado aqui algo em torno de 2 milhões e meio de pianei. Eu achei que foi boa, foi bem feito o trabalho. Agora, eu acho que o filme não dá conta. Acho que o problema ali é o produto. Para mim, fundamentalmente, é isso. Eu acho que o filme é fraco. Tinha um material excelente, uma história fabulosa, incrível, mas eu acho o filme fraco. Eu acho que ele deu... Até respondi um jornalista na época que me abordou sobre isso, eu respondi. Eu acho que ele deu o tamanho que ele tinha que dar. Eu acho que o filme é fraco. Agora, há uma outra questão. Se Olga fosse lançado hoje, não daria nem a metade do que deu. Porque os tempos não estão para dramas. Está difícil o drama hoje. O espectador não está muito interessado em drama, o espectador está interessado em comédia, porque as produções, a arte, a cultura têm a ver com o tempo histórico que você vive. Eu acho que são as duas coisas que eu consideraria sobre o filme. Acho que ele foi do tamanho que ele devia ser, o Xingu. Na minha opinião, é isto. Só para pontuar, tem umas brincadeiras que às vezes a gente faz na programação, que é o seguinte: filme de futebol, não. Aí o pessoal assim, mas o filme tem índio. Eu falei assim, tá. Porque o que acontece? Há um torcer de nariz, aí não estou falando como programador, você tenta ler como espectador. Há um torcer nariz de alguma coisa. Similar ao Xingu, o Amazônia também passou em branco, que era uma produção enorme, sabe, que tinha tudo para emplacar. Gente, o cinema, acho que, independente, Nilson, da questão do filme em si, essa loteria de se você chegou no ponto ou não chegou no ponto no filme, eu gosto do filme Xingu, eu não tenho nada contra o filme. Por que ele não emplaca? Por que ele não pega? Pode ser a época de lançamento, o Amazônia poderia ser a época de lançamento, botar aquela narração, talvez não encher o saco das pessoas, não no Xingu no outro. Você tem elementos que, às vezes, você erra e perde a mão. E se perdeu a mão uma vez, você não tem segunda chance. É isso que é ruim no cinema, você não tem a segunda chance. Tá? E o Xingu foi uma pena, porque era uma produção caprichada, né? É claro que se almejava mais. Ele fez até um número que era um número que faziam os filmes médios anteriormente. Só que almejava muito mais. O pianei dele foi para um número maior de espectadores. Em contrapartida, teve filmes que pensavam em fazer... A Europa Filme não estava me falando. Tinha um filme que ela pensava em fazer 300 mil, foi para 500, depois pensou que fazia 700, chegou a 1 milhão e 200, chegou a 1 milhão e meio, que era uma comédia, tá? E que ele não tinha pensado para 1 milhão e meio. Existe isso. O cinema, infelizmente, tem, felizmente ou infelizmente, tem isso ainda e vai continuar tendo. Gente, então, muito obrigada. A gente vai encerrar agora essa banca sobre desenvolvimento econômico, produção e exibição. Muito obrigada aos palestrantes Rodrigo Camargo, Ademar Oliveira e Nilson Rodrigues, a todos os presentes. Dentro de alguns minutos, a gente vai começar a próxima banca. Obrigada.